Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando hoje sobre os versículos 40, 41 e 42 do Evangelho de Mateus, concluindo o discurso apostólico, o chamado Sermão dos Missionários ou dos discípulos de Jesus, a quem ele deu inúmeras recomendações essas que servem para todos nós, seguidores de Jesus, evangélicos, católicos, protestantes ou espíritas, como somos nós, ou todos aqueles cristãos, seguidores de Jesus. E aí Jesus diz, como nós falávamos na primeira parte do programa, que quem recebe um médium ou um profeta, recebe a ele. Quem recebe qualquer um dos seus seguidores, recebe a ele. E daí, nós, com isto, concluímos da responsabilidade nossa de seguir aqueles que trazem esclarecimentos palpáveis e libertadores para todos nós. Porque o Evangelho de Jesus, a própria a palavra Evangelho, você sabe, é do grego ou do hebraico Bessorá, que significa boa notícia, boa nova, como se traduz do grego. Então Jesus não poderia trazer nos seus evangelhos nenhuma notícia ruim, ou triste, ou condenável para nós. Aqui só tem esclarecimentos e conforto e consolo para todos nós, seus seguidores e cristãos. Então, no versículo 42, ele diz assim: aquele que dá até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Jesus começa a falar dos seus discípulos como crianças. Jesus era um rabino, um judeu, e os judeus, os mestres, os rabinos, chamavam seus discípulos de pequeninos. Então ele está usando um termo aqui muito comum naquela época e numa linguagem puramente judaica, comparando os seus discípulos aos alunos dos rabinatos, da Yeshivá, que é uma escola rabínica de estudo da Torá. Jesus falava dos seus discípulos, por isso que ele diz aqui, a um destes pequeninos. Por que ele chamou de pequeninos? Porque ele estava falando para os seus discípulos como se fossem judeus, que na verdade eram, mas numa linguagem carinhosa e numa linguagem de quem fala de pai para filho, com todo carinho. E daí porque nós devemos ter toda a receptividade com relação aos intermediários de Jesus que existem em todas as correntes religiosas. Aqueles que se dedicam a seguir a Jesus com renúncia, com amor, com vontade de servir e ajudar aqueles que nos cercam. Daí porque os intermediários de Jesus, os médiuns, nós médiuns espíritas, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque o médium não deixa de ser uma antena, porque ele é o intermediário entre os dois planos. Mas a nossa responsabilidade, não só em trazer a mensagem, essa é muito grande, para que você traga como médium a mensagem autêntica, a mensagem cristã, firme, doutrinária, com raízes e bases fortes e importantes para libertar aquele que nos escuta, que nos segue, que nos ouvem, que acompanham o nosso trabalho. Eu tenho muita preocupação no que trago para vocês, porque eu sou responsável por tudo aquilo que eu digo aqui. A TV Mundo Maior nos dá o carinho de trazer esse espaço, mas nós somos responsáveis por ele. Daí eu peço todos os dias e todos os momentos a Jesus para que eu possa ser o mais autêntico possível, dentro de um caráter, de uma preocupação de ser sincero com aquilo que eu passo para vocês. Eu tenho realmente vivido muitas experiências nesse sentido, porque o mais importante, na minha concepção, e segundo o que Jesus fala no seu Evangelho, não é trazer a mensagem. Trazer a mensagem é importante. No entanto, mais importante do que trazer a mensagem é viver a mensagem. Dar testemunho dessa mensagem.
para que a gente não caia, como Jesus falava, nos falsos profetas, ou que a gente possa ser classificado de hipócrita. Que hipócrita, segundo Jesus, uma palavra grega, que vem do hebraico hanef, significa aquele que diz, mas não faz. E Jesus falava muito disso nos seus discursos. Não sejam como os escribas, os fariseus, os saduceus, os publicanos, que eram as classes religiosas daquela época, que Jesus combatia tanto. Não combatia a pregação deles, porque tinha fundamento na Torá. Jesus combatia a hipocrisia deles, exigirem dos outros, mas eles mesmos não faziam nada. Esta, meu querido telespectador, é a nossa preocupação. É a responsabilidade que envolve em a gente defender alguma coisa e não ser autêntico naquilo que a gente defende. Nós espíritas sabemos que o lema da nossa doutrina é: fora da caridade não há salvação. Ora, a doutrina espírita, ela tem um tríplice aspecto, como você conhece: ciência, filosofia e moral religiosa. Sem evangelho, não tem espiritismo. Não adianta dizer que eu aceito o espiritismo só como filosofia. Eu aceito só como ciência. Não. O espiritismo sem moral religiosa não é espiritismo. Se você aceita como filosofia, você está apenas sendo um filósofo. Você está trabalhando para transmitir um princípio filosófico. Mas de que adianta você transmitir esse princípio filosófico se você não der o exemplo e se você não viver? Portanto, nós temos o caráter filosófico da doutrina, o científico e o de moral religiosa. Você, meu caro irmão e telespectador, tem muita responsabilidade sobre isso. Lembre-se que nós temos informações suficientes para não fazermos determinadas coisas, porque Jesus fala no seu evangelho que muito será cobrado de quem muito foi dado. E aí a importância de que você seja autêntico. Procure viver a nossa doutrina como ela realmente exige de nós. Ser espírita não é fácil. Nós não podemos alegar desconhecimento, porque nós temos as melhores e as maiores e as mais importantes informações. Mas isso nós ainda vamos conversar um pouquinho na segunda parte do nosso programa, terceira e última parte, porque agora nós estamos concluindo a segunda. Mas fique conosco, porque nós vamos encerrar a nossa terceira parte falando exatamente da caridade na visão da doutrina, que também foi um ensinamento de Paulo, apóstolo, seguidor e responsável pela mensagem de Jesus para os pagãos, ou gentios, ou goim, como se diz no hebraico. Fique conosco, voltaremos já.